Quantos leram o capítulo 20 de Gênesis essa semana? Não, essa semana. Não pode mentir. Só o pastor Claudemir? Mais ninguém? Bom, então eu vou fazer um resumo do capítulo 20. Aí depois a gente vai versículo por versículo, ler o versículo, dar uma explicação e uma breve aplicação, e no final a gente faz uma aplicação em todo o capítulo. Bom, capítulo 20 de Gênesis, Abraão sai do local onde já estava por alguns... No capítulo 18, né, ele para no local e fica ali alguns anos, e agora ele vai em outra direção. Abraão era um homem já rico, riquíssimo, né? Você se lembra que só de soldado perido, quando na última ministração que a gente fez aqui, tinha mais de 300, né? 318 para ser exato. Ele tinha um exército tão poderoso que destruiu 5 reinos, né? Seria a cidade de reinos. Então ele tem mais de 500 funcionários, né, como precisa assim dizer, e muitos bois, ovelhas, e ele é peregrino, só que precisa encontrar um local melhor, né, para onde tenha pasto, para aquela multidão de gados e ovelhas, tenha água, e aí ele vai para uma outra região, que seria futuramente a região dos filisteus, que vão ser os inimigos do povo de Israel. Ali ele repete o mesmo erro do capítulo 12, quando ele esteve no Egito. Quando ele saiu, ele combinou com a esposa dele. A esposa dele era muito bonita, a Sara era um mulherão, e aí ele combina, fala: a gente vai chegar nos lugares aí, esse povo não teme a Deus, e aí vão perguntar, a gente fala que é minha irmã e tá tudo certo. E aí ele fez isso lá no Egito, deu problema, e agora ele faz isso de novo. E aí o rei Abimeleque, daquele lugar, ele toma a esposa dele para levar para o harém. Aí no harém fica alguns meses, né? Às vezes até ano em preparação, mas há quem diga que não foi, ele pegou para fazer uma aliança, porque as alianças eram feitas por casamento. E como Abraão era um homem poderoso, imagina, quem não quer ter aliança com um homem que destruiu 5 nações, né? 5 reis. Um exército poderoso, um homem rico, e na verdade os impérios iniciavam assim, eram homens poderosos que ia crescendo, se tornando grande, e ali se tornava um império. E aí ele, para fazer aliança, fala: quem é essa mulher bonita aí? Minha irmã. Já manda os caras lá, vai lá e busca para o nosso harém. Só que Deus aparece para ele à noite. A gente vai ler no texto em várias passagens que ele não coabitou com Sara, porque no próximo capítulo já vai nascer Isaac, né? Para já não ter sombra de dúvida que o filho era de Abraão. Não teve nenhuma relação, e ele ficou doente também. E aí Deus aparece para ele em sonho e fala: você cometeu um grande pecado, pegou uma mulher casada. Ele: não sabia. Aí chama Abraão, fala: rapaz, mas você não falou nada, falou que era sua irmã, e ela também falou que era sua irmã. E aí, com medo, né, devolve Sara, dá ouro, prata, gados, para recompensar o erro dele, né? E futuramente, ele, 2 capítulos depois, a gente vai ver que eles se encontram, como é que ele procura Abraão novamente para fazer uma aliança, mas nada de casamento, que ele não é besta, não quer morrer, né? Nem tá ficando bom, hein? Bom. Aí futuramente ele procura Abraão para fazer uma aliança, mas nada de casamento, porque ele não quer morrer, que ele não é besta nem nada, né? Esse é o capítulo 20 de Gênesis.
Aí a gente vai, só para os irmãos se situarem, quem não leu o capítulo, porque eu sei que vocês não leram o capítulo que vai durante a semana, então esse a gente vai versículo por versículo, como de costume, para a gente entender todo o capítulo de uma forma mais sistemática, e depois a gente faz a aplicação. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vocês estão com a Bíblia aberta no capítulo 20 de Gênesis? Então vamos lá, versículo por versículo. Versículo 1 do capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra de Negueve, habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Então Abraão ele deixa Hebron, que você se lembra no capítulo 18, né? Estava em Hebron, e vai para o Negueve, que é para o sul, terra do sul. A região passa pelo deserto ali, né, e vai em direção ao sul, para Gerar. E aqui no final do versículo fala que ele peregrinou, né? Mostrando que ele era um nômade, né? Era um peregrino. Ele não tinha lugar fixo ainda. Na verdade, a vida toda dele foi peregrino. Isso também aponta para a gente, né? No Novo Testamento é feita uma aplicação de que nós também somos peregrinos, né? Somos nômades aqui na terra, né? Estamos de passagem. E Abraão era nômade, era peregrino também quando estava andando. Então, nós, como peregrinos, tem que ter a disposição de mudança, né? Porque o peregrino está sempre mudando, ele nunca pode se acostumar com o lugar, né? Tomar gosto igual Ló, tomou gosto por Sodoma, e aí a coisa foi feia. A segurança nossa está em Deus, não nos lugares, nos bens. O peregrino ele jamais coloca a segurança dele, não deve, né, colocar a segurança dele nos bens ou no local. O versículo 2: Disse Abraão de Sara, sua mulher, é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então Abraão ele repete o mesmo erro do capítulo 12. Ele omite que Sara é sua esposa, e ele, temendo pela vida, está com medo do rei, daquele povo dali, e age, e Abimeleque ele age conforme os costumes locais, né? O que havia, né? O rei ele costumava ter um harém, e aí a mulher bonita era solteira, e aí ele tomou para o harém. E Abraão aqui a gente vê que ele usa meia verdade, né? Porque os dois eram filhos do mesmo pai, era meia irmã. Só que aquela história, não existe meia verdade, né? Existe uma mentira inteira, né? Completa, né? E ele omite aquilo. E aí a gente vai ver que vai ter uma consequência terrível, né? No versículo 3: De noite, porém, veio Deus a Abimeleque em sonhos e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então Deus aparece para esse caboclo aqui em sonho e já adverte. E a gente vê, né, uma pessoa... Mas Deus aparece para uma pessoa descrente também. Apareceu aqui. E na verdade aqui em Gênesis, tudo que a gente vai ver em Gênesis é inédito, está começando. Sonho apareceu em sonho, a gente vai ver a palavra profeta, como a gente viu o sacerdote da outra vez, anjo, e aí tudo vai estar sendo inédito aqui, né? E aparece a ele, e advertindo, falando que porque a gente limita a ação de Deus, né? Falando que Deus só fala com os crentes, tem que ser crente da igreja tal, e não é bem por aí, né? Tem que ser consagrado, e ele vai e se aparece de sonho com o filisteu. Então assim, a gente tenta, e aqui já está quebrando o paradigma, né? A gente coloca Deus dentro de uma caixinha que ele só faz aquelas coisas lá, e não tem nada disso.
E Deus, ele tinha um plano e ia proteger o plano dele, né? O plano era de que o Abraão seria viria uma grande nação e por Jesus nasceria da sua descendência. Versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse o Senhor. Vamos ler de novo que eu estou embaralhando todo aqui na leitura. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse Senhor, por isso ele disse a Deus, né? Senhor, matarás até uma nação inocente? Então, quando Deus aparece para ele em sonho e fala do pecado que ele tinha tomado uma mulher casada, ele começa a argumentar, né? Falando, mas vai matar uma nação inocente? Aí no versículo seguinte a gente vai ver o argumento dele. Ele cometeu aquele erro sem maldade, né? Que ele não sabia que ele era casado. E ele reafirma a sua integridade, pelo menos nesse caso, né? Pelo menos nesse caso ele e outra, tinha consciência moral, porque Abraão ele imaginava que era todo mundo pervertido, né? E aí você vê que já tinha alguns que tinham um padrão moral elevado, apesar que essa questão de mulher casada, isso aí até no código de Hammurabi, todos tinha o código moral e também tem o código moral no coração, que Deus colocou no coração, né? A pessoa só que Abraão ele imaginava que fosse todo mundo lá igual os sodomitas, igual aquele povo todo pervertido, e falou, rapaz, melhor fala que a minha irmã fica só aqui na tenda, aqui não se vai para muito longe não, porque o povo aqui não vale o que come, né? Versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Abimeleque falando, não, Abraão não me disse que é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Então, Abimeleque ele começa a se defender diante de Deus. E ele fala, não, tanto Abraão como ela falaram que era irmã, por isso que se era irmã, não era casada nem nada, eu mandei trazer aqui para o meu harém. E ele vai argumentando, mostrando que não teve maldade, né? Que ele não agiu com maldade. Versículo 6. Respondeu-lhe Deus em sonho. Aí Deus vai falar. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí por isso eu te impedi de pecar contra mim e não te permiti que tocasse nela. Então Deus reconhece a inocência dele, né, a integridade, mas também revela a sua intervenção soberana, né, para evitar o pecado. O termo impedir de pecar contra mim mostra que em situação complexa Deus age para preservar a sua vontade. Deus tinha um plano e aquele plano ia acontecer, né? Ele conhece o coração e restringiu do pecado, né? Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Que mensagem pesada, né? Então Deus já dá a instrução para ele e fala para ele reparar o erro. Foi um erro, ele não teve má intenção, mas foi um erro. Repara, devolve e fala assim, não fizer isso, São Luís está te esperando lá. E fala que Abraão é profeta. Também essa palavra profeta, a primeira vez que aparece aqui. E na verdade o profeta ele fala de Deus aos homens. Aqui Abraão ia fazer o contrário, ele ia orar, interceder pelo povo a Deus. Então a gente está vendo a intervenção de Deus, né?
Abimeleque, ele tem o livre-arbítrio dele, né? Só que ele não é abestalhado de querer morrer, ninguém quer morrer, né? Versículo 8: Levantou-se, pois, Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então Abimeleque já acorda assustado, porque tem a vez que você tem um sonho e parece que foi verdade, né? Quando você acorda, assim, você fala, rapaz, tem um sonho que você acorda agoniado, você fala, graças a Deus que era um sonho, né? Porque teve uma vez que eu sonhei que eu estava preso num presídio, e aquela agonia lá com aqueles cabras lá, mas quando eu acordei, mas sabe aquele alívio, falou, graças a Deus que era um sonho. Mas se eu estivesse no meio desse satanás aqui, você é doido, eu falei, Deus me livre, né? Aí, então, o que deve ter acontecido com a Abimeleque é isso, né? Quando ele acordou, ele falou, chamou já o povo assustado, falou, não, estou vivo ainda, belisca aqui, ó, Deus me poupou, e contou a história para a casa dele ali. Os homens também já ficaram tudo apavorados. Versículo 9: Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Aí ele chamou Abraão, falou, rapaz, o que você fez? Você falou que era sua irmã, e aí eu tô nem conseguindo dormir, nem comer mais. Deus falou que vai me matar, e eu não estava sabendo de nada, e o negócio está feio. Ele tinha ficado doente antes disso também, né? A gente vê o contexto aqui, que as mulheres, nesse período que ela estava lá no harém em preparação, as mulheres não engravidaram, o rei ficou doente, outros homens também, e aí veio a sentença contra ele, né? E aí ele chama Abraão e fala isso. E aí, no versículo 10, disse mais Abimeleque a Abraão, quem tentais fazer para procederes assim? Então ele fala, mas por que você fez assim? Quero saber o motivo, a razão. A razão ele vai falar, a gente sabe que ele estava morrendo de medo, e você vê, um homem poderoso, né, que era Abraão, já tinha destruído 5 reinos, com um soldado, tudo, e estava com medo. Imagina nós no lugar desse aí, né? Então, e aí ele quer saber, né, o motivo da boca de Abraão, o que aconteceu, porque ele fez aquilo, qual que foi a motivação. E ele primeiro quer ouvir, né? Será por que ele fez isso? E no versículo 11, Abraão responde, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E Abraão falou, pensei que aqui era tudo cabra safada, e vocês iam ver minha mulher bonita e ia me matar e ficar com ela. E por isso que eu falei que era minha irmã. E aí ele confessa que agiu com medo, né? E aí a gente percebe, né? Abraão, o pai da fé, poderoso dessa vez. Deus já tinha aparecido para ele várias vezes, falado com ele, feito promessa. Ele viu o anjo, andou com o anjo, né? Comeu com o anjo, saiu com o exército dele, destruiu 5. E aí tem esse lampejo de desconfiança, né? Imagina nós, né? Se um homem desse, poderoso assim, teve tudo isso, então imagina a gente que não fez nada disso, né? No versículo 12, porém, na verdade, ela também é minha irmã. Aí ele já começa já aquela justificativa besta, quando a pessoa fala uma coisa errada e quer justificar, né? Porém, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Mas e daí? O que tem a ver com isso? Quer dizer, quando a pessoa comete um erro, quer dar uma justificada, né? Que não, eu fiz isso por causa disso, mas e daí? Tinha que ter falado que era sua esposa. A parte mais importante você não falou, a chamada meia-verdade, né?
A pessoa usa a meia-verdade para tentar ser honesto. Versículo 13. Quando Deus me fez andar errante, ele fala do plano, né? Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse: este é o favor que me farás. Em todo lugar onde formos, dirás de mim, meu irmão. Então ele revela que já tinha combinado com Sara, né, sua mulher, esse plano que desde quando eles começou a peregrinação, ele sabia que ia passar por um lugar dos cabras safados, né? Você fala que é minha irmã, a gente passa por lá e vai-se embora. E então mostra que ele já estava preso num padrão de mentira, né? Que é o mesmo lá no capítulo 12, né? Mas lá ele já deveria ter aprendido a lição, né? E depois ele repete aquilo. Então é um tipo de hábito que às vezes a pessoa fica presa, né? A gente tem que se desprender desses hábitos. Versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu sua mulher. Aí Abimeleque, ele não só pede perdão, né? Mas ele restitui a esposa e dá ovelha, bois, servos e servas e restitui de uma forma generosa, né? Mostrando o esforço, né, que ele tinha para reparar o dano causado, né? E ainda estava saindo lucro, né? Porque ia morrer, e aí ele devolve, sai e faz essa reparação. Versículo 15. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habitarás onde te melhor parecer. Aí Abimeleque fala: aqui, ó, toda essa terra aqui é minha, mas você mora onde você quiser, usa o pasto, o rio, a água, fique à vontade por aí. E mostra que ele é pacífico, né? A hospitalidade, a generosidade dele, e quer viver em harmonia com ele, né? Sabe que ele é um homem poderoso também, e agora ele descobre que ele é profeta. Além de ele ser um poderoso, ele é profeta de Deus, e Deus estava com ele. Então é mais um motivo para tentar uma aliança com ele, né? Mas não um negócio de casamento, porque dá certo, casamento não dá certo não, né? Então, versículo 16. E a Sara disse: dei 1000 moedas de prata a teu irmão, e para ti como véu de olhos perante todos que estão contigo. Para que eu li certo? Véu mesmo na sua versão? Não. Véu dos olhos para com todos os que contigo estão. Isso. E para com todos está justificado. Exatamente. Então ele fala para Sara, né, que o que já deu, mostra publicamente, né, e reconhecendo a honra da Sara publicamente, né, e o valor da reparação. Os véus do olho aqui podem simbolizar a honra pública, né, mostrando a todos, né, e dar o presente para resolver aquela crise. Versículo 17. E orando Abraão a Deus, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de maneira que elas puderam ter filho. Então a intercessão de Abraão, Deus curou, sarou Abimeleque, as suas esposas, as suas servas, está todo mundo doente lá na casa. E após a oração de Abraão, Deus cura. Engraçado que a Sara ainda era estéril, mas ele curou a esterilidade das outras e ela, por enquanto, nada, né? E Abraão mostra Abraão como profeta, né? Como eu disse, o profeta ele fala fala ao povo em nome de Deus, só que Abraão estava fazendo o contrário, estava falando a Deus em nome do povo, né? Dos filisteus, a inversão aí, mas continuava como profeta. Versículo 18. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então esse versículo reforça, né, o juízo divino.
Foi um juízo preventivo, né? Impedindo que Sara fosse comprometida. E a gente vê, você viu, em vários versículos, sempre reafirmando a honra de Sara, né? Que ele não tocou nela. E aplicou o juízo a Abimeleque e a sua casa. Esse é o capítulo de número 20. É um capítulo curto, 18 versículos apenas. Não tão difícil igual a outra, aquele lá que quando Abraão lutou com os reis lá, que tinha uns nomes difíceis, que é mais fácil de entender. E a gente pode tirar várias lições aqui do capítulo 18. Primeira coisa que a gente vê aqui, né, o erro de Abraão, a intervenção de Deus, o milagre que aconteceu, e o erro, esse erro de Abraão, o que nós também cometemos, né, erros, e aí a gente precisa ver, e Deus também chamando Abimeleque, falando do erro dele, que ele seria punido de morte. Então a gente vê o erro de Abimeleque, o erro de Abraão, que não são iguais, e aí a gente precisa entender essas coisas. Eu vou tentar explicar. Abimeleque, ele cometeu o erro, mas a gente viu que foi de uma forma inocente, né? No Código Penal, as pessoas falam que tem o crime doloso e o crime culposo, né? Que o doloso é quando ele tem culpa, né? Quando a pessoa faz alguma coisa com intenção, ele planeja aquilo, faz todo o plano e vai lá, comete aquele crime lá, e aí a sentença é maior, né? Porque ele teve intenção, foi tudo planejado. O culposo é quando ele não tem culpa, ele não planejou aquilo. Como uma pessoa pega o carro e sai correndo a 120 aí por hora. Ele está correndo um pouco com pressa por alguma coisa, ou é por imprudência, imperícia, e aí ele atropela alguém e mata. Mas assim, ele não tinha intenção, né? Mas ele vai ser punido, mas ele não teve a intenção de fazer aquilo. Ou alguma coisa assim, que teve a imperícia, né, para operar uma máquina ou alguma coisa, e aí pelo descuido dele alguém morreu ou feriu alguém. Então ele não teve culpa. Então a gente vê que o Abimeleque é mais ou menos isso, né? Ele cometeu um erro, mas ele não tinha a intenção de fazer aquilo, mas veio a consequência. E na Bíblia a gente vai ver que existe, principalmente quando a gente vai lendo o Velho Testamento, a gente vê que tem pecado voluntário, pecado involuntário. A gente começa a ler Levítico, Números, e aí começa a categorizar. E a Igreja Católica separou em pecado mortal, pecado venial, mas a gente vê aqui, né, que na Bíblia tem, né, pecados para a morte, né, pecados que levam à morte, pecados que não é para a morte. Então, a gente vê, e os erros, né? Então, Abraão aqui, que é o pai da fé, ele errou. E o erro, às vezes, leva a um pecado e leva a uma consequência séria. E, às vezes, se houver arrependimento, como no caso de Abimeleque, a gente vê que a história muda, né? Quando há arrependimento, há mudança. E o pecado, ele pode se tornar um erro e não ter uma consequência tão pesada, ou pode ter. Porque o erro ele faz parte do processo pedagógico. A gente está andando, a criança, quando ele está andando, cai, vai andando, cai de novo, né? E assim, fala, porque ou a pessoa está aprendendo a nadar. Eu estou fazendo umas aulas de natação, eu tenho pânico de água. E estou quase aprendendo a nadar, mas você toma água, porque você vai afundando. Então assim, o erro ele faz parte, né? Para a pessoa crescer, faz parte do processo
pedagógico, diferente do pecado, né? Doloso, né? Que é um vício, onde a pessoa se envolve com as suas paixões, com as concupiscências. E então, ao falar aqui, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pode tentar justificar o erro, né? E acaba se dando mal. Então, primeiramente, pra gente, assim, as lições que a gente pode aprender aqui com Abraão, com essa passagem com Abimeleque, Deus transforma erros em lições quando, primeiro, reconhecemos a falha sem justificativa. Então, quando o erro ele se transforma em lição e não em pecado, onde a pessoa vai se afundando, é quando ele reconhece a sua falha sem justificativa. Então, Abraão, ele errou, como errou lá no capítulo 12. Ele falou porque ele tinha combinado com a esposa dele e tudo, mas ele viu que aquilo ali não deu certo. A mesma coisa aconteceu com Abimeleque, né? Que ele pecou, ele viu a consequência que ia chegar, ele mostrou que não teve intenção, e o próprio Deus reconhece, né? Que ele não teve a intenção. Então, quando a gente não tenta justificar, porque às vezes a pessoa erra e começa a justificar, igual Adão e a Eva lá no jardim, né? Um colocando a culpa no outro, foi ele, foi fulano e tal, tenta atribuir culpa ao outro, né? Justificando. Então, primeiro é reconhecer a sua falha sem justificativa. Não, eu errei. O Davi, quando ele errou, né? Falou, eu pequei, contra ti pequei, e fiz o que é mal perante seus olhos. Então, reconhecer e deixar as desculpas para lá, né? Então, o erro, ele passa a ser pedagógico e é como um degrau para você ir crescendo e aprendendo na fé, servir a Deus da melhor forma possível. A segunda coisa, quando Deus transforma erros em lições, é quando aceitamos a correção com humildade. Abimeleque, ele mesmo sendo rei, sendo poderoso, ele ouviu Deus e mostrou, viu que tinha errado, falou, eu errei, de fato, mas não tive a intenção. E gostaria de recomeçar, né, restituir. Então, aceitar a correção com humildade. É o que aconteceu com ele. Então, quando a gente erra, se Abraão, pai da fé, errou, a gente também erra sempre. Então, mas aceitar com correção. Eu errei, estou disposto a mudar de rota, não era a minha intenção, foi um pecado involuntário, né? Não sabia, e reconhecer. Então, Abimeleque, ele sabia que tinha agido errado, ele pegou, mas ele não tinha maldade. Não foi torpe, né? Não foi com torpeza, não foi com intenção no coração, não teve malícia, mas ele reconheceu. Então, reconhecer. E terceiro, Deus transforma erros em lições quando reparamos o dano com ações, não apenas com palavras. Então, errou, mas reparar com ações. O Abimeleque, ele errou, ele fez questão de fazer tudo publicamente e reparar, né? Você vê que ele restituiu, falou, olha, eu errei, chamou todo o povo aqui, ó, não toquei nela, estou dando aqui, restituindo, presenteando aqui ainda com ovelhas, ouro, prata, estou compensando com bens o meu erro. Então, reparar, porque às vezes a pessoa comete erro, calunia alguém, fala mal de alguém, ou às vezes tem umas pessoas que ele humilha a pessoa em público, e aquelas pessoas que humilham em público e pede desculpa em particular. Esculacha a pessoa toda no meio de todo mundo, e depois ele cai em si e fala, rapaz, peguei pesado, né? Você é doido. E aí chama em particular, rapaz, desculpa aí, que eu não estava pensando bem, e estava com a cabeça meio quente.
Quer dizer, humilhou o camarada no meio de todo mundo, né? Vai lá no meio de todo mundo e pede perdão para ele. No meio de todo mundo, não fez a besteira no meio de todo mundo. Então há um momento que, assim, que não só a palavra, mas tem que restituir, né? E Deus ouviu a oração de Abraão e curou, né, a família, e Abimeleque e sua família. Então, a restauração é importante também, reconhecendo o erro, né? E Deus ouviu os dois, né? Outra lição que a gente aprende daqui é que Deus protege mesmo quando falhamos. Isso aí do versículo 1 ao 7. E aqui não é uma licença para pecar, porque a gente está andando numa linha fina. E corre o risco da pessoa pensar que tem, não, que se Abraão errou, eu também posso errar, né? Que é uma licença para pecar e não é nada disso. Mas a gente vê que Deus protegeu Abraão, mesmo ele tendo falhado pela segunda vez. E um homem desse, né, assim, o pai da fé, com toda a experiência, e a mentira mostrava a falta de confiança em Deus, né? Porque assim, ele falou aquilo ali porque ele pensou, vão me matar. E se vão me matar é porque eu não estou acreditando que Deus vai me proteger, vai evitar que eu morra. Então a gente vê que, assim, que o pai da fé, ele teve um momento de fraqueza, e não acreditou que Deus podia livrar ele ali. Por isso ele tentou argumentar para fazer da forma dele. Só que a gente viu que a forma dele não deu certo, né? E a melhor coisa é confiar em Deus. Porque se ele prometeu, ele vai dar os meios dele lá e vai proteger. Falou que você vai ser pai de numerosa nação, que vai chegar lá na frente, ele vai fazer e você vai chegar. Então, colocar mentira ou tentar, a gente viu que da outra vez que ele tentou dar um jeito e a esposa dele, já que a gente não fica grávida, toma aqui H. E sempre dá errado, né? Sempre dá ruim. Tentar ajudar Deus ou não confiar no caráter de Deus sempre vai dar errado. Então, as nossas falhas, né, acaba tentando ajudar os planos de Deus, mas acaba atrapalhando. E Deus, pela sua misericórdia, ele mantém o plano original, né? Como aconteceu com Agar, Deus mantém o plano original. Então, mesmo em momentos de falha, Deus ele continua sentado no trono, ele não se desespera e ele vai intercedendo. Ele interfere nos momentos que a gente pensa que fala, não, agora não tem mais jeito. Imagina Abraão, ele já há 2 meses, Sara lá no harém, e ele lá desesperado, Deus tinha prometido, então o negócio não vai dar certo não. Mas Deus ele ainda estava no controle. Protegeu a honra de Sara ali, ninguém tocou nela, e ele o casal ia ser pai de numerosa nação. Então, mesmo na fraqueza de Abraão, Deus continuava Deus e continuava com seu plano original. E protegeu e as coisas andaram e deram certo. Outra lição que a gente aprende aqui é que meias verdades trazem grandes riscos. Abraão, ele usa a verdade técnica, né? Qual que é a verdade técnica? Ela é minha irmã, de fato é minha irmã. Nós somos filhos do mesmo pai. E para encobrir uma outra mentira, que era a esposa dele, né? Então usou uma verdade técnica para cobrir uma mentira. E justificar pecado com racionalizar. Não, porque às vezes a pessoa tenta racionalizar, não, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo, ele começa a argumentar. Primeiro a pessoa tem que convencer ele mesmo, ele começa com um argumento interno entre ele mesmo.
Não, mas eu fiz isso por causa daquilo, não sei o quê. Não, mas... E aí quando ele convence ele que ele cometeu aquele pecado e está naquele caminho da iniquidade, aí começa a racionalizar as coisas, justificando, né? E com meias verdades. E as meias verdades sempre vai trazer grandes riscos, porque a meia verdade é uma grande mentira, né? Não existe, não adianta tentar, não, mas tecnicamente você vai morar com cramunhão, né? Então não tem jeito. Então justificar com mentira, com verdade parcial. E na Bíblia a gente consegue justificar muita coisa com um versículo isolado, com passagem. E o religioso, ele corre o maior risco de fazer isso. Abimeleque, ele não era religioso, porque a gente entende aqui, né? E a promessa de Deus se cumpriu, porque Deus estava instável, né? Deus continua no trono, instável, aquela tempestade acontecendo e Deus no controle, esperando para mostrar para o próprio Abraão ver que ele não fez coisa boa. Então, às vezes, Deus permite para a gente abrir os olhos e falar: rapaz, estou num caminho totalmente errado. Então, largar as meias verdades, né? Outra lição: as pessoas de fora podem agir com mais justiça do que os crentes. Se alguém que não conhecesse Abraão, a história de Abraão, de Abimeleque, de nada disso, você pegar esse texto e falar: lê esse texto aí, ou contar a história para a pessoa. O que a pessoa, você acha que a pessoa ia falar de quem é Abraão e quem é Abimeleque na cabeça da pessoa? A pessoa ia inventando. Você nunca ouviu falar de Abraão, nem de Abimeleque, nem nada. Você lê um texto assim, você vai falar: rapaz, o Abimeleque é o religioso, é o bom, e esse Abraão é cabra safado, né? Então, às vezes, isso aí também serve para desmistificar isso, porque às vezes a gente pensa que todos lá fora não valem nada, né? E tem muita gente boa lá que faz o bem, moralmente, anda moralmente bem, eticamente, compra, paga, tem uma vida reta. Pode não andar com Deus da forma que a gente anda, mas tem uma vida, e às vezes ele ajuda, às vezes ele está precisando de alguém que é crente e não te ajuda, e ele que vai te ajudar. Não acontece isso? É o samaritano, né? Sim. Às vezes você vê o rosto de Deus em uma pessoa com que você menos espera. E é o que acontece aqui com Abimeleque, né? O Abraão falou: aqui, nesse lugar aqui é tudo cabra safado. Só tem cabra ruim aqui. Aí quando viu, o camarada temente a Deus, era um rei pagão, mas temente a Deus, teve um sonho com Deus, se escabelou todo, falou: rapaz, você é doido, me mata não, ainda chamou Deus de Senhor. Senhor, Adonai, Senhor, faça isso comigo não. Eu nem sabia, tem uma aranha aqui, mas é só para ficar aqui do lado aqui mesmo, mas leva essa mulher embora, pelo amor de Deus, que eu não tem nada a ver com isso não. Eu vou até separar uns bois aqui, umas ovelhas aqui para dar para ele de presente, porque é um carro para gente boa. E aí você vê como que assim, que às vezes a gente surpreende, né, com pessoas lá fora, que a gente pensa que coloca todos no mesmo barco, e tem gente que, é o caso de Abimeleque, né, que nos surpreende. Um rei pagão, com temor de Deus, né, um princípio ético, que o próprio Deus colocou no coração do homem, né, a lição moral, né, no coração do homem. E às vezes é assim que acontece, né? E Abraão, e foi ele que confrontou Abraão, né? A questão ética, chamou Abraão e falou: rapaz, mas por que você fez isso? Você mentiu para mim, Deus não gosta que mente não, faz isso não. Faça não, você não é crente não. Tá mentindo aí, faz isso não, pelo amor de Deus. Deus não gosta desse negócio não. Então assim, você vê que ele confrontando Abraão, questão ética, né? Então, e às vezes acontece, a gente dá umas mancadas, que às vezes você até fala:
Perguntar para lá, rapaz, você é crente? Fala, Deus me livre, sou nada. Porque você fez uma coisa errada, a pessoa que não é crente viu o que você está fazendo. Você vai falar que é crente, já vai ser pior ainda, porque não vai te dar um sermão, né? Aí você fala, isso é crente, fala, sou nada, você é doido? Você fala uma palavra. Já é uma mentira aí. Já mente não, já deu mau testemunho, já mente, já se enrola mais ainda. Né? Então, assim, o que aconteceu com o Abraão? Ah, rapaz, Deus me falou que você é profeta, que você vai orar. E dando um vazio desse, não faz isso não, rapaz. Então não é fácil não, né? Quando a gente vê a gente dá uma mancada dessa que o ímpio vem corrigir a gente, é que você quer entrar num buraco, se esconder e fala, rapaz, nunca mais eu volto desse lugar. Você é doido, vou usar boné, óculos escuros, passar aqui, ninguém me conhece mais. Depois de um mau testemunho desse aqui. Nunca mais quer passar pelos filisteus ali, fala, vou morar lá para os amalequitas, lá para... Não vou ficar aqui nada, sou besta. 7º, o perdão restaura, mas a reparação é necessária. É o que a gente falou, né? Que Abimeleque, ele devolve Sara publicamente, né? Confessa publicamente, e Abraão ora para ele. Arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro inclui reparar o dano, né? Lembra de Zaqueu? Se eu fiz isso, vou reparar. Porque se a pessoa não repara o dano, só tá da boca para fora, não adianta nada. Se não houver mudança mesmo, prática, né? E Abraão orou a Deus por Abimeleque, né? Então, restaurar a honra é tão importante quanto pedir perdão, né? E é o que aconteceu. Abimeleque, ele devolve, né? E faz isso publicamente como compensação. Então, é o que a gente aprende, né? Então, o capítulo 20 de Gênesis dá uma licença para a gente pecar, justificar, falar, não, mas se Abraão pecou e errou, né? Então, eu também sou humano, então vou fazer uma arenda para mim, arrumar mais uma mulher. E aí começa a justificar, né? Vou dar um chapeuzinho aqui, vou comprar fiado ali, não pagar. E não é nada disso, a Bíblia não está justificando nada disso. Veio a consequência, mas as lições que a gente pode aprender aqui é que o erro, ele, mesmo que a pessoa errou, esse erro pode ser uma lição para a pessoa crescer, abandonar o erro, ou o contrário, às vezes o pecado se transformar em erro, e a pessoa crescer com aquilo, mudar de rota, de direção. Então, o erro de Abimeleque e de Abraão foram lições pedagógicas para eles crescerem, voltarem para o caminho, crescer o degrau espiritualmente, né? Em comunhão com Deus. Então, houve reconhecimento, humilhação. Então, tudo isso. Então, no erro, porque a vida aqui a gente vai errar, não tem como viver sem errar, né? O erro é pedagógico, faz parte, a gente aprende errando, mas sem intenção, má intenção, sem dolo, e reconhecer humildemente, reparar, e ser apenas tropeços para que a gente possa levantar, reconhecer. Às vezes não é má intenção, como no caso de Abimeleque, mas reconhecer aquilo e voltar para o caminho e servindo a Deus. E não fazer o contrário, né? Porque transformar o pecado em dolo. Ou o erro, um erro simples, se transformar em pecado, começar a justificar mentalmente, e aquele erro se transformar em pecado, e aí aconteceu o que aconteceu com Abimeleque aqui, né? A morte, primeiro morte espiritual, que é a perda de comunhão com Deus, e depois até a morte física, e a morte eterna, que é a pior, que é ficar eternamente lá na unha do cramunhão, lá no lago de fogo, que não deve ser bom não, né? Na verdade, quem consertou ele foi Deus, né? Primeiro Deus, depois Abimeleque. Se ele não tivesse aceitado, Exatamente. Se ele sonhasse e falasse, eu sonhei sair caminho, tá nem aí, vou te passar para frente, né?
Exatamente. Mostrou que ele é temente a Deus. Isso, assim, a intervenção, né? Porque se Deus não intervém aí, deixar esse negócio ir, aí ia ficar ruim, né? E ele interveio em sonho, mostrou para Abimeleque que ele estava errado, ele reconheceu e houve restituição, né? Então, a gente vê aqui o Abraão, Abimeleque e Deus, e o arrependimento e a mudança de vida, né? Então é isso. Os erros, ele pode ser lições que a gente aprende e vai crescendo espiritualmente, e não deixar o erro se tornar um pecado, onde vai vir uma grande consequência através disso. Ok? Perguntas muitas? Dúvidas todas? Não, foi muito bom, pena que foi curto. Ok, então vamos passar para o revelando aqui. E é isso. Então, Senhor,